Quando a minha esposa, Bianca, colocou os papéis do divórcio na mesa da cozinha, ela esperava uma guerra. Ela queria gritos, lágrimas, talvez que eu implorasse de joelhos. O que ela não sabia era que eu já tinha visto as notificações escondidas no celular dela há 3 meses. Ela não sabia que as minhas malas já estavam prontas na minha mente. Em vez de lutar, eu peguei a caneta e assinei. Aquele silêncio foi o gatilho para a destruição do ego dela, e ela nem percebeu que tinha acabado de cair na minha armadilha. Eu encontrei os papéis antes mesmo de ela dizer uma palavra. Eles estavam perfeitamente alinhados na mesa de mármore da cozinha, bem ao lado da minha xícara de café e do abacate que ela sabia que eu detestava. Esse era o estilo da Bianca. Precisão cirúrgica com uma pitada de veneno. Ela entrou na cozinha secando as mãos em um pano de prato, sem nem levantar o olhar. Eu quero o divórcio. Ela não disse que precisávamos conversar. Não disse que estava infeliz. Apenas soltou a frase, como se estivesse cancelando uma assinatura de revista barata. Eu tomei um longo gole do meu café. Olhei para os papéis como se fossem as notícias irrelevantes do jornal da manhã. Sem piscar, eu respondi com a voz mais calma do mundo. Isso parece ótimo, Bianca. Não houve sarcasmo. Minha voz soou morna, suave, como se eu estivesse concordando em jantar fora. Acho que foi nesse momento que ela começou a entrar em pânico, embora tenha disfarçado bem. Ela arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada, provavelmente esperando a rotina de sempre. Negação. Barganha. Talvez um grande discurso sobre almas gêmeas e terapia de casal. Em vez disso, estendi a mão para ela. Eu devo assinar todas as páginas ou apenas a última? Foi aí que ela finalmente me olhou nos olhos. Os lábios dela se entreabriram ligeiramente. Ela estava confusa. Desorientada. Era como se alguém tivesse puxado o freio de mão no meio da fantasia dela. Você nem vai perguntar o motivo? Ela questionou, com a voz falhando. Eu me recostei na cadeira. Não. A verdade é que eu já sabia. Eu não tinha os detalhes sórdidos ainda, mas o ritmo da nossa vida estava errado. Há meses eu senti o zumbido de algo podre sob a nossa rotina silenciosa. O perfume que não era dela impregnado no cinto de segurança. A cobrança no cartão de crédito em um restaurante do outro lado da cidade onde ela nunca ia. O cheiro de loção pós-barba estranha enterrado no cesto de roupa suja. Coisas pequenas. Fáceis de perder. Mas eu não perco coisas. Eu coleciono fatos. Então, não, eu não perguntei o porquê. Assinei página após página com a mesma mão firme que usava para assinar contratos milionários da empresa. Quando terminei, fechei a pasta e a empurrei de volta para ela. Fiz isso com a indiferença de quem devolve um cardápio ao garçom. Ela ficou parada ali por um momento, desarmada. Então forçou um aceno de cabeça. Bem, tudo bem então. Ela se virou e saiu da cozinha. Ela não tinha ideia de que eu tinha acabado de deixá-la entrar em uma armadilha que ela mesma construiu. E eu não ia impedi-la. Bianca sempre precisou de plateia. Isso não é amargura falando. É apenas biologia neste ponto. Então, não fiquei surpreso quando, exatamente 3 dias depois de eu assinar os papéis, ela organizou o seu pequeno brunch de pobre de mim com o círculo íntimo dela. Cláudia, a divorciada eterna que odiava homens. Fernanda, que não conseguia guardar um segredo nem para salvar a própria vida. E Patrícia, a única que talvez tivesse um cérebro funcional naquela mesa. Elas se encontraram naquele restaurante ridículo no centro, com saladas superfaturadas e móveis rústicos falsos. Eu só soube disso porque a Cláudia postou a torre de mimosas nos stories do Instagram como se fosse a cena de um crime. Eu assisti silenciosamente enquanto dobrava as minhas roupas de ginástica. Sorria ao ver quão rápido a Bianca tinha transitado de esposa para vítima. Ela se inclinou dramaticamente na mesa, com os óculos escuros enormes como uma armadura no rosto. Ele nem tentou salvar nosso casamento, disse ela, com a quantidade certa de tremor na voz. 19 anos. E ele apenas sorriu, assinou e foi embora. Cláudia agarrou o peito como se tivesse tido um infarto. Você fala sério?
Ele não disse nada? Bianca balançou a cabeça devagar, aproveitando o momento. Nem uma pergunta. Nem mesmo um porquê. É como se eu fosse uma estranha para ele. Fernanda, previsivelmente, entrou no modo drama de novela. Isso é sociopatia. Isso é frieza total. Quem faz isso? Mas aqui está a coisa que a Bianca não esperava. Simpatia é uma moeda de troca, e ela tentou gastar tudo muito cedo. O divórcio é sujo, barulhento e doloroso. Mas quando o homem que você deixou não chuta, não grita e não implora para ficar, as pessoas ficam curiosas. Sussurros começam. Talvez não fosse tão simples assim. Talvez houvesse algo mais. Enquanto elas fofocavam, eu estava no meio do meu próprio êxodo silencioso. Sem anúncios. Sem saídas dramáticas. Apenas movimento frio e deliberado. Eu não levei tudo. Levei apenas o que era meu. Coisas que eu comprei. Coisas que eu ganhei. Deixei o espelho antigo falso que ela dizia que nos representava. Deixei os livros que ela nunca leu. Mas eu levei uma coisa importante. O bilhete manuscrito que ela deixou na minha pasta no nosso terceiro aniversário, antes de os olhos dela começarem a desviar para outros homens. Eu guardei não por sentimento, mas porque poderia ser útil mais tarde. Uma prova de quem éramos antes da decadência. Bianca assistiu a casa ficar mais vazia a cada dia. Era como ver uma ampulheta que ela não tinha notado que estava virada. Toda vez que ela voltava do yoga ou dos jantares casuais, outro armário ecoava vazio. E ainda assim, nenhuma mensagem minha. Nenhum confronto. Nenhuma conversa de vamos discutir a relação. Ela achava que eu desmoronaria sem ela orbitando ao meu redor. Ela não tinha percebido que eu já tinha me libertado da gravidade dela. No final da segunda semana, eu já tinha ido embora. Sem discussão. Sem grande despedida. Sem correio de voz choroso com música triste de piano ao fundo. Apenas ausência. Completa e cirúrgica. Mudei meu número de telefone. Apaguei minhas redes sociais. Redirecionei minha correspondência para uma caixa postal privada que nem levava meu nome. As contas da casa, a casa dela agora, foram transferidas silenciosamente para o nome dela. Até o meu Spotify parou de sincronizar com os alto-falantes da cozinha. Foi como se eu tivesse sido apagado, pixel por pixel, da pintura digital do nosso casamento. E foi isso que realmente a atingiu. Não o divórcio. Nem mesmo o silêncio. Foi a invisibilidade. Ela esperava desgosto, raiva, mensagens bêbado às 2 da manhã. Mas o que ela recebeu foi o nada. E esse tipo de silêncio não é paz. É poder. Eu me mudei para um apartamento elegante do outro lado da cidade. Cobertura, último andar, móveis minimalistas. O tipo de lugar onde as portas se fecham com um silêncio satisfatório e onde ninguém sabe o seu nome. O porteiro sabia que não devia dar o número da unidade, especialmente para mulheres frenéticas alegando ser minha esposa. Porque ela tentou. Ah, eu sei que ela tentou. Ela ligou para o meu escritório, apenas para descobrir que eu tinha mudado para trabalho remoto total e aceitado um novo contrato de consultoria através de uma empresa diferente. Ela mandou mensagem para meus velhos amigos de academia, mas a maioria deles não eram amigos reais, apenas conhecidos que me conheciam como Daniel. Ela estava perdendo o controle da narrativa. E é difícil conduzir uma história quando o outro personagem simplesmente sai do enredo. Então ela começou a enviar mensagens de texto para o meu número antigo, que agora estava desativado. Mas a parte mais interessante aconteceu na terceira semana. Eu estava no meu terraço, olhando a vista da cidade à noite, quando meu telefone novo vibrou. Era uma notificação do sistema de segurança da minha antiga casa. Alguém estava tentando acessar o cofre oculto no meu antigo escritório. Um cofre que estava vazio há dias. Eu tomei um gole do meu vinho e sorri. A verdadeira vingança não precisa de barulho. Ela só precisa de tempo. E a Bianca estava prestes a descobrir que o tempo agora jogava a meu favor. Bianca sempre acreditou que o mundo girava exclusivamente ao redor dela.
Ela esperava o caos, os gritos, as mensagens de texto bêbado às 2 da manhã ou ligações dramáticas para as amigas em comum implorando por uma conversa. Mas o que ela recebeu foi um vazio absoluto. E aquele tipo de silêncio não trazia paz, ele trazia perturbação. Era o som de alguém perdendo o controle. Ela tentou me encontrar. Ah, como ela tentou! Primeiro, ligou para o meu escritório antigo, apenas para ouvir da recepcionista que eu já não trabalhava lá presencialmente e que meu novo contrato era confidencial. Depois, ela mandou mensagens para os meus parceiros de treino na academia, mas eles eram apenas conhecidos que mal sabiam meu sobrenome. Em um ato de desespero final, ela procurou a minha mãe. Isso deve ter ferido o orgulho dela profundamente, pois Bianca detestava a minha mãe. A resposta que ela recebeu foi curta e grossa. Minha mãe disse que talvez se Bianca me amasse tanto quanto amava o instrutor de Pilates, eu teria mantido o contato. Aquilo deve ter doído. Bianca, no auge, controlava os círculos sociais como um tabuleiro de xadrez. Ela sempre precisou controlar a narrativa, distorcendo a percepção de todos para ser a eterna vítima incompreendida. Mas é impossível conduzir uma história quando o outro protagonista simplesmente abandona o palco. Então começaram as mensagens de texto. Primeiro vieram as tentativas casuais de contato, perguntando se poderíamos conversar porque tudo parecia estar acontecendo rápido demais. Eu não respondi. Depois vieram os apelos emocionais, sugerindo que precisávamos alinhar o discurso para não confundir os nossos amigos ou a família. Ainda assim, mantive o silêncio. Nós não tínhamos filhos, mas ela tentou usar até isso, inventando preocupações sobre sobrinhos distantes apenas para obter uma reação. Finalmente, chegou o e-mail. O assunto era apenas uma palavra: encerramento. Eu nem abri. Apenas arquivei na pasta de documentos legais. Existe um poder especial em não reagir. Não é vingança, é disciplina. Eu podia imaginá-la andando pela casa, abrindo gavetas, verificando o closet novamente, imaginando se eu tinha deixado algo para trás. Um bilhete, um post-it, até mesmo um par de meias que ela pudesse jogar dramaticamente no chão. Mas não havia nada. Nem mesmo meu cheiro restava naquela casa. O silêncio começou a sussurrar para ela. Porque o silêncio tem uma maneira cruel de distorcer a realidade. Ele começa a fazer você questionar a sua própria versão dos eventos. Começa a comer as bordas da sua memória. E era exatamente ali que eu queria que ela estivesse. Não com raiva, não com o coração partido, mas profundamente instável. Patrícia não contou a ela imediatamente. Ela esperou. Esse era o estilo da Patrícia, deixar as coisas ferverem em fogo brando. Mas, eventualmente, a curiosidade ou talvez a maldade velada venceu. Foi durante um almoço de sábado preguiçoso. Bianca já estava na segunda taça de vinho branco quando Patrícia, mexendo gelo no copo com o canudo, soltou a bomba casualmente. Ela disse que tinha me visto na semana anterior. Bianca congelou. O garfo parou no meio do caminho até a boca. Ela perguntou onde, esperando ouvir que eu estava em algum bar sujo, bebendo para esquecer, gordo e triste. Mas Patrícia deu de ombros e mencionou o nome de um dos restaurantes mais exclusivos da zona nobre da cidade. Bianca riu, nervosa, dizendo que eu odiava lugares pretensiosos com sommeliers e pratos minúsculos. Mas Patrícia insistiu. Ela descreveu minha roupa. Camisa preta sob medida, um relógio novo no pulso. E o pior de tudo para Bianca, ela disse que eu parecia bem. Na verdade, ela disse que eu parecia melhor do que nunca. A imagem do ex-marido deprimido que Bianca estava vendendo para as amigas começou a rachar ali mesmo. Bianca tentou disfarçar o tremor na voz ao perguntar se eu estava sozinho. Foi nesse momento que Patrícia hesitou, e Bianca sentiu a mudança na atmosfera. Aquele instante preciso antes de você descobrir algo que vai destruir o seu dia. Patrícia negou suavemente. Ela disse que eu estava acompanhado. Bianca recuou na cadeira tão rápido que o vinho quase derramou. Ela exigiu saber quem era. Patrícia não sabia o nome, mas a descrição foi o suficiente para causar náuseas em Bianca. Uma mulher deslumbrante. Aquele tipo de beleza que é ter cara.
cabelos longos escuros, vestido azul marinho, brincos de pérola discretos. Elas estavam sentados em uma mesa de canto, bebendo vinho tinto e rindo. Rindo. A palavra ecoou na mente de Bianca. Patrícia confirmou com um aceno de cabeça e acrescentou o detalhe final que selou o caixão do ego da minha ex-esposa. Ela disse que a mulher tocou no meu pulso quando eu me levantei, e eu reagi com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Bianca tentou negar, dizendo que eu não era do tipo que jantava com estranhas logo após o divórcio. Mas Patrícia puxou o celular. Ela tinha tirado uma foto. A imagem não era perfeita, mas era inegável. Lá estava eu, de perfil, sorrindo de um jeito que Bianca não via há anos. Meus ombros estavam relaxados, o queixo erguido. Eu parecia vivo. A mulher à minha frente tinha a mão sobre a minha, e mesmo na imagem granulada, dava para perceber que ela não estava tentando me impressionar. Ela já tinha conseguido. Bianca olhou para a foto e sentiu algo azedo subir pela garganta. Não era tristeza. Era inveja. Ciúme puro e tóxico. Eu deveria ter desaparecido na mediocridade, engordado 5 quilos e começado a falar sobre cerveja artesanal. Mas aquilo? Restaurantes de luxo, mulheres elegantes, sorrisos genuínos? Aquele não era o roteiro que ela escreveu. E pela primeira vez, bateu nela o medo real de que talvez, apenas talvez, ela nunca tivesse me conhecido de verdade. Ou pior, que eu nunca tivesse precisado dela para brilhar. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até a curiosidade vencer o orgulho da Bianca. Ela disse a si mesma que foi apenas um desvio inocente no caminho para casa, mas a verdade é que ela saiu mais cedo do clube do livro, entediada com outra discussão vazia sobre propósito de vida que ela nunca teve intenção de encontrar. Ela dirigiu sem destino aparente, mas os pneus do carro sabiam exatamente para onde ir 30 minutos depois. Ela estava virando em uma rua tranquila e arborizada no bairro Nobre, diminuindo a velocidade em frente ao edifício de vidro e aço que eu agora chamava de lar. O Mirante. Ela odiou como o nome do prédio soava pretensioso em sua mente, e odiou ainda mais o fato de o manobrista nem ter olhado para o carro dela quando ela estacionou do outro lado da rua e desligou o motor na escuridão. Por um tempo, ela apenas ficou sentada ali, fingindo mexer no celular, rolando feeds de redes sociais que não a interessavam. Mas os olhos dela continuavam subindo, traindo a sua vontade, driftando para o 8º andar, onde luzes douradas brilhavam suavemente contra as cortinas azul marinho, lançando um brilho acolhedor nas janelas do chão ao teto. Então ela nos viu. Silhuetas. Duas delas. Uma era inconfundivelmente a minha. Ombros largos, mãos nos bolsos, andando devagar daquele jeito que eu fazia quando estava pensando ou resolvendo problemas complexos. E a outra? A mulher da foto. Provavelmente com o cabelo preso em um coque elegante, uma taça de vinho em uma das mãos, a postura impecável mesmo sendo apenas uma sombra contra a luz. Bianca encarou a cena, congelada no banco de couro do carro. A mulher se virou ligeiramente, inclinando-se para o meu espaço enquanto eu falava, e a cabeça dela tombou para trás em uma risada que Bianca não ouvia na nossa casa há mais de uma década. Foi quando a náusea bateu nela. Não era apenas porque eu tinha seguido em frente. Era o inferno pessoal dela se materializando diante dos seus olhos. Havia graça naquela sala iluminada. Havia intimidade. Aquele tipo profundo que não vem de aventuras passageiras ou vinganças mesquinhas. Aquele tipo que cria raízes silenciosamente, como uma árvore que foi plantada antes mesmo de você perceber que havia solo fértil. Bianca se viu curvada para a frente no banco, respirando pesadamente pela boca, as mãos apertando o volante até os dedos ficarem brancos de tensão. Quem diabos era ela? A taça de vinho, o gesto suave, a maneira como ela se portava. Ela não era apenas uma jovem assistente ou uma instrutora de yoga procurando um homem divorciado com uma boa conta bancária para pagar as dívidas. Não, aquela mulher tinha presença. Ela não precisava fazer esforço para ocupar espaço, ela era dona do ambiente apenas por estar lá. Bianca ajustou o espelho retrovisor e viu o próprio reflexo sob a luz amarela do poste da rua. Olhos cansados. Maquiagem borrada pelo dia longo. Batom desbotado nos cantos da boca.
a raiz do cabelo aparecendo sob a luz impiedosa. E a blusa, antes impecável, agora parecia triste e amassada pelo cinto de segurança. Bateu nela como um truque cruel e lento. Ela não parecia mais a mulher que eu escolheria. Não agora. Não contra aquela rival desconhecida e serena na janela. Ela permaneceu ali por quase 20 minutos, assistindo as sombras se moverem através daquela sala brilhante. Ela me viu encher as taças de vinho novamente, puxar uma cadeira para a mulher, rir de novo. E nem uma única vez eu olhei em direção à janela. Eu não sabia que ela estava lá. Mas o pior para Bianca era a certeza absoluta de que, mesmo se eu soubesse, eu não me importaria. Ela aguentou mais 3 dias antes de ceder completamente. 3 dias dormindo mal, com o telefone apertado na mão, fingindo para si mesma que não estava checando obsessivamente se eu estava online. Então, ela fez o que jurou que nunca faria. Às 11h42 da noite, com o roupão apertado demais na cintura e uma taça de vinho suando na mesa de cabeceira, ela abriu nossa antiga conversa de texto. Digitou e apagou. Digitou de novo. O polegar dela tremia quando finalmente apertou enviar. Daniel, podemos conversar. O indicador de digitação não apareceu por quase 5 minutos, e ela quase se convenceu de que eu não responderia. Então a resposta veio. O que resta para discutir? Sem pontuação extra, sem calor, apenas uma demissão fria e plana. Bianca encarou a tela enquanto o peso no peito virava concreto armado. Ela leu a frase 6 vezes, esperando que ela se transformasse em algo mais generoso. Mas não mudou. Ficou ali, estática. Não foi crueldade, e isso tornou tudo pior. Foi indiferença. Ela tinha se preparado para a raiva, para um golpe sarcástico, até mesmo para uma tentativa de culpa. Mas aquele desapego cirúrgico era como tentar gritar no vácuo. Não havia fio para puxar, não havia emoção para explorar. Apenas um muro intransponível. Começou a chover. Aquele tipo de chuva fina e constante que parece sussurrar todas as suas decisões erradas de volta para você. Bianca sentou no carro em frente ao meu prédio novamente, desta vez decidida. Sem maquiagem. Cabelo preso de qualquer jeito. Sem roteiro, apenas impulso e desespero. Ela disse a si mesma que não era grande coisa, que só queria limpar o ar, talvez salvar alguma dignidade. Mas quando ela entrou no saguão luxuoso, molhada e sem fôlego, percebeu que não tinha pensado além da porta giratória. O porteiro mal levantou os olhos do balcão de mármore. Nome? Ele perguntou, com aquela polidez treinada para barrar intrusos. Bianca. Bianca Almeida. Estou aqui para ver o Daniel. A pausa foi tudo. Um atraso suave e educado, como o ar sendo sugado da sala. Ele digitou algumas teclas no computador, o rosto ilegível. O Sr. Almeida não deixou autorização para visitantes esta noite. Eu sou a esposa dele, ela soltou, quase desafiando-o a reagir. O homem olhou para cima agora. O rosto dele não mostrava julgamento, apenas aquele traço fraco de reconhecimento que as pessoas têm quando percebem que estão olhando para alguém que já perdeu a batalha. Vou interfonar, ele disse. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para fazer a pele dela arrepiar. Ela imaginou o telefone tocando no meu apartamento silencioso. Ela me imaginou olhando para a tela, pesando algo invisível na palma da mão. O porteiro desligou o telefone e olhou para ela. Pode subir. Elevador 3. Cobertura. O coração dela bateu contra as costelas como um pássaro preso. Ela achou que tinha vencido aquela pequena batalha, que tinha forçado a entrada de volta na minha vida. Ela não sabia que estava subindo apenas para ver o fim. A subida no elevador pareceu durar uma eternidade para ela. O cubículo era silencioso, exceto pelo som da chuva escorrendo pelas paredes de vidro panorâmicas. Enquanto a cidade brilhava lá embaixo, Bianca capturou o próprio reflexo no espelho. Ela estava encharcada, os olhos arregalados, o rosto pálido. Por um segundo, ela nem se reconheceu. Ela não parecia a mulher poderosa que sempre fingiu ser, parecia alguém que tinha perdido o mapa da própria vida. Quando as portas se abriram,
Ela entrou em um corredor que parecia mais uma galeria de arte do que uma residência. Madeira quente, luzes suaves, um silêncio tão espesso que abafava os pensamentos. A minha porta já estava entreaberta. Ela empurrou. O cheiro a atingiu primeiro. Não era a minha colônia antiga, nem o pós-barba que ela conhecia. Era algo mais rico. Âmbar, sândalo e um leve toque de vinho tinto envelhecido. Uma música tocava baixo ao fundo. Jazz suave, preguiçoso e perfeito. E lá estava eu. Eu estava perto da cozinha americana, de costas, servindo uma taça de vinho. Eu não pareci surpreso. Não me movi em direção a ela para abraçá-la ou confortá-la. Apenas olhei por cima do ombro e notei o estado dela. Estava chovendo lá fora, e ela trouxe a tempestade para dentro. Peguei uma toalha limpa e entreguei a ela. O gesto não foi quente, nem frio, apenas seco. Prático. Aquele pequeno ato de cortesia a destruiu mais do que qualquer grito poderia ter feito. Ela olhou em volta. O lugar era lindo, discreto, intencional. Cada objeto tinha um lugar. Nada de excessos. Sem bagunça, incluindo ela. Ela abriu a boca para falar, talvez para começar o discurso que tinha ensaiado no carro, mas a voz dela falhou quando viu o reflexo na porta de vidro da varanda. Havia uma silhueta feminina sentada no sofá, logo fora de vista. Bianca congelou. Eu percebi o olhar dela. Com a calma de quem apenas declara um fato, avisei que estávamos prestes a jantar. Não foi dito com crueldade. Não foi performático. Foi apenas honesto. Bianca estava parada no meu corredor, molhada, pequena e, de repente, muito consciente de cada escolha que fizera no último ano. A mão dela apertou a toalha como se fosse um colete salva-vidas. Ela deu 2 passos hesitantes para dentro da sala de estar, incerta se devia seguir a tensão ou fugir dela. Os saltos dela batiam suavemente contra o piso polido, e cada clique soava como um erro. A sala estava na penumbra, mas aquele tipo de penumbra que fala de intenção romântica. Luzes quentes, sombras de âmbar e então ela viu claramente. A mulher estava sentada na ponta do sofá cinza ardósia, as pernas cruzadas elegantemente, o vestido fluido e perfeitamente sem rugas. Ela segurava uma taça de cristal com vinho tinto em uma mão, a outra descansando suavemente contra o rosto enquanto se virava para encarar Bianca com uma curiosidade polida e distante. Havia algo familiar nela. Maçãs do rosto que desafiavam a idade. Aquela confiança tranquila que o dinheiro não compra e o yoga não finge. O estômago de Bianca revirou, mas o cérebro dela não conseguiu processar de imediato. Uma memória distante piscou, logo fora de alcance. Eu caminhei entre elas, calmo como um cirurgião. Servi uma segunda taça de vinho com a mesma graça deliberada que usava para consertar dobradiças de armários. Firme, paciente, totalmente imperturbável, ofereci a taça para a mulher no sofá, não para Bianca. A intimidade estava no espaço entre nós, medida, silenciosa, bem praticada. Aquilo não era novo. Aquilo não era um caso de rebote. Aquilo era real. Bianca de repente sentiu as roupas molhadas grudando no corpo como uma fantasia barata. O rímel borrado sob os olhos. Ela parecia o passado, como um fantasma que não tinha percebido que já estava morto. A mulher ergueu uma sobrancelha, divertida. Não cruel, apenas interessada, como se estivesse assistindo a uma peça com um diálogo inesperado. Bianca tentou falar, a voz saindo como um sussurro quebrado, perguntando se podíamos conversar. Eu pousei minha taça e respondi que já tínhamos conversado no dia em que ela me entregou os papéis. A humilhação subiu pelo pescoço dela, rastejando atrás das orelhas como fogo. A mulher elegante olhou entre nós, depois se inclinou ligeiramente em minha direção, oferecendo-se para nos dar um momento a sós. Foi a voz dela. O tom suave, educado e culto. Algo clicou na mente da Bianca. Faculdade. Uma festa no dormitório. Um curso compartilhado. Uma traição estúpida e mesquinha que Bianca tinha descartado como nada anos atrás. Uma garota que ela tinha chamado de esquecível pelas costas quando ela chegou muito perto de um dos antigos namorados da Bianca. Mônica.
O nome explodiu na mente dela. E, de repente, Bianca lembrou exatamente quem era aquela mulher. Eu não disse nada. E aquele silêncio contava tudo. O passado dela tinha voltado para minha vida, e ela não era mais a protagonista da história. Bianca ficou ali parada como um vaso que ninguém sabia onde colocar, valioso demais para jogar fora, mas estranho demais para exibir. Mônica olhou para Bianca com a curiosidade educada de alguém percebendo que entrou em uma subtrama irrelevante. A minha ex-esposa tentou articular uma pergunta, a descrença estampada no rosto, questionando se eu já tinha seguido em frente tão rápido. Eu apenas inclinei a cabeça, pesando a resposta. Disse a ela que respeitei a escolha dela de sair, então eu fiz a minha escolha de continuar. Mônica nem precisou se levantar para dominar o ambiente. A presença dela preenchia a sala, empurrando Bianca para as margens, para fora do quadro, para fora da vida que ela achava que ainda controlava. Bianca permaneceu congelada na porta, desmoronando fio a fio em um espaço que não lhe pertencia mais. Ela fez a pergunta que eu sabia que viria, a voz saindo como um sussurro infantil e quebrado. Ela queria saber se eu algum dia a amei de verdade. Eu não hesitei. Pousei minha taça e olhei nos olhos dela, entregando a verdade não como uma arma, mas como um fato histórico. Eu respondi que a amei profundamente, todos os dias, até o momento exato em que ela parou de amar nós. Essa palavra pesou no ar. Não eu, não ela, mas a entidade que éramos juntos. Eu disse a ela que o casamento era uma terceira vida na sala, algo que precisava ser alimentado, e ela o deixou morrer de fome enquanto buscava validação em camas estranhas. Ela não tinha defesa. Não havia pedido de desculpas que pudesse consertar o que estava quebrado há anos. Bianca se virou lentamente, a toalha ainda na mão como uma bandeira branca esquecida, e caminhou para a porta. O clique da fechadura ao se fechar foi o som mais definitivo da minha vida. Não houve batida forte, não houve gritos, apenas o silêncio absoluto do fim. O elevador a levou para baixo, de volta para a chuva fria e para a solidão que ela mesma havia desenhado. Eu não corri atrás dela. Não fui até a janela vê-la partir. Simplesmente me virei para Mônica, que esperava com aquela paciência serena, e retomamos o nosso jantar exatamente onde havíamos parado. A presença da minha ex-mulher no recinto foi apenas uma breve interrupção, como uma corrente de ar frio que logo passa. Mais tarde naquela noite, eu soube que o golpe final tinha aterrissado. Mônica havia postado uma foto nossa, tirada dias antes no jardim. A legenda era simples e brutalmente honesta: a felicidade começa exatamente onde o desespero termina. Sem hashtags, sem jogos. Apenas a verdade nua. Eu podia imaginar Bianca na nossa antiga casa, agora vazia e silenciosa, com o rosto iluminado pela luz azul do celular. Ela deve ter encarado aquela tela no escuro, percebendo finalmente a dimensão do que tinha perdido. Não apenas o marido que pagava as contas, mas a única pessoa que realmente havia. Ela achou que eu era uma âncora que a impedia de voar, mas descobriu tarde demais que eu era o barco que a mantinha flutuando. Agora, ela estava se afogando em mar aberto, e eu estava finalmente em terra firme, seguro, amado e, pela primeira vez em 19 anos, verdadeiramente em paz.